Seja bem-vindo ao nosso canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Proteção da Paz Trabalhada. Seja bem-vindo à presença de Deus. Você está meditando no livro de Lucas, estamos no capítulo 17, falando sobre a mentalidade de Deus a respeito das interpretações que geram cura, principalmente na aplicação da paz em todas as nossas movimentações, realizações, projetos e metas diante de Deus, como é importante a presença da paz de Deus e a organização, planejamento que gera paz. Capítulo 17, verso 1 diz assim: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Olhar por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo te dizer: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Aumenta a nossa fé, Senhor. Respondeu o Senhor: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do caminho, diga: Chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Aqui fala sobre o dever nosso básico, assim primário, como servos de Deus, aplicar a paz. Essa é a primeira fase de aprendizado na presença de Deus. Descansar diante de Deus. No primeiro processo que nós aprendemos é lançar a nossa ansiedade, lançar toda a nossa preocupação, lançar os nossos cuidados, as nossas ansiedades, aquilo que nos atormenta. A gente passa um bom período aprendendo isso. Mas depois nós começamos a aprender a não ficar mais ansiosos, a não ficar mais preocupados, a não ficarmos mais inquietos, a não termos preocupações. Nós começamos a aprender a não nos importarmos. Não é porque a gente é irresponsável, não. Porque a gente colocou nas mãos, movimentações de Deus, todas as causas que nós achávamos importantes, e nós realmente, na face de Deus, conhecemos Deus, confiamos em Deus a ponto de descansar, desvencilhar, desconectar da preocupação, a ponto de nós desconectarmos da inquietação a respeito daquele assunto. Nós desconectarmos a nossa alma a respeito de toda a apreensão a respeito do assunto. Nós lançarmos fora todo o pensamento inquietante a respeito do assunto. De certa forma, até amortecer o assunto para nós. E aí, quando a gente começa a conviver com Deus, como diz a história, em águas profundas, nós vamos para a face de Deus mostrando que cremos nele. Como que mostramos? A partir da medida do grau e profundidade do nosso descanso. O grau e profundidade do nosso alívio. Mostra para Deus o quanto eu confio em Deus, o quanto eu confio no que Ele está fazendo, o quanto eu confio nas movimentações dEle, o quanto eu dou graças porque Ele realmente está trabalhando profundamente em tudo que Ele quer para a minha vida, e Ele realmente está trabalhando de forma extraordinária. Ele vai fazer tudo muito profundo, muito verdadeiro, muito puro, muito honesto, muito de boa fama, com muito louvor. Quando eu começo a desinquietar, em outras palavras, a tirar toda a inquietação do meu estilo de vida, e isso começa a partir de uma agenda organizada com planejamento de paz,
tudo equilibrado para não me exceder, não exceder os outros, não criar planos que vai fadigar a mim, fadigar a outros. Quando eu começo a organizar essa parte, eu estou mostrando para Deus, estou determinando uma vida com paz, aplicando os meus caminhos com paz, determinando a vida dos meus próximos dias e dos meus próximos com paz e aplicando uma vida com paz. Eu estou mostrando para Deus respeito, porque se eu decidir ter paz, eu estou mostrando para Ele que eu confio completamente nele para cuidar de detalhes que talvez eu não consiga cuidar. Eu vou conseguir organizar, fazer o meu máximo e Ele vai completar, porque eu estou obedecendo a primeira lei antes das finanças. Administrar o planejamento de paz, com paz, acima de todas as coisas. Então aqui, quando Jesus começa a falar sobre escândalos, os resultados e frutos de pessoas ou coisas ou áreas que foram administradas pela impulsividade, a causa, o fruto e o resultado da ausência de paz. Quando alguém está ausente de paz, começa a se entregar a uma inquietação. Dependendo do grau dessa inquietação, ela vai sendo externada por impulsos emocionais, impulsos expressivos, impulsos mentais e impulsos físicos. Dependendo da área do indivíduo, ele vai externar em algum ponto da vida do indivíduo de forma impulsiva física. E isso vai externar para fora ou com um escândalo, um caos, uma tragédia, um acontecimento destrutivo, uma escolha destrutiva, um desenfreamento. E aí nós temos lá em Gálatas todas as obras da carne, que são simplesmente frutos secundários reativos do que é a raiz da inquietação em um grau de intensidade excessivo. Toda vez que o indivíduo fica inquieto, por qualquer que seja a coisa, e aquilo se torna uma ira, aquela inquietação com ira, ela vai se externar em todos os tipos de reações impulsivas das obras da carne, intitulando-se, resumindo nos nomes dos efeitos destrutivos externos sobre obras da carne, que está lá em Gálatas. Tudo formas de efeitos e atitudes de destruição externas e que causam escândalos por causa da ausência de paz lá no íntimo original com Deus. Então disse Jesus, é impossível que não venham os escândalos, os resultados finais destrutivos da falta de paz. Mas ai daquele a quem vierem os escândalos, aqueles a quem, em vez de trabalhar, fazer as coisas para o Senhor, planejar um destino, a sua vida, suas metas, seus projetos, colocando a paz de Deus, administrando a paz, ministrando ela, os seus caminhos, para aqueles que estão envolvidos, a pessoa faz de forma desenfreada, causa uma turbulência e brechas para falhas ou frutos carnais no meio do processo. E quando aparece um escândalo, o indivíduo assusta. E de verdade não há o que se assustar, se desde o começo começou inquieto, sem paz, sem sossego, começou de forma desenfreada, com toda a porta para inquietação. Qualquer projeto, por mais divino que ele seja, se é sem paz, se é com destruição e com inquietação, ele tem brecha destrutiva. Para Satanás, se Deus não guarda, o seu indivíduo não repara os muros e determina a paz. Então, melhor, verso 12, fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aqui fala sobre planos que a gente acaba fazendo do jeito que deu na nossa cabeça, do jeito que deu no nosso pensamento, a gente subjuga outros pequeninos, ou seja, que são subordinados a nós ou que estão envolvidos na mesma questão. A gente sobrecarrega eles, né? Deixa eles desgastados, como Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. A gente deixa eles cansados, sobrecarregados, sem os aliviar. E Jesus está lá olhando as almas que estão sobrecarregadas e sabe qual é a fonte. Jesus está lá olhando as almas que estão
cansadas. E a gente faz parte da contribuição do cansaço, do desgaste, da ansiedade, da inquietação, da opressão, da depressão do indivíduo, da sociedade, da humanidade. A gente faz parte da conta. Porque em vez da gente produzir alívio e ajudar, a gente sai querendo realizar coisas que produzem desgaste para nós e para o próximo, forçando. Vamos forçar. Vamos forçar. Mais um pouquinho. Força mais um pouco. E aí, olhai por vós mesmo, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, com ausência de paz e de planejamento de paz, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, olha só, o perdão não é assim, perdoa. Você tem que perdoar mesmo. Por que você tem? Para não ficar com aquele mal, porque Deus só ouve sua oração se você perdoar. Vai perdoando. E perdão para o cristão é deixando. Vai deixando. Deixa o indivíduo. Vai deixando. Mas a questão aqui não é só essa. Se o indivíduo arrepender-se e vir a você, então você também perdoa. Ok? Não é ele fazendo as coisas erradas, você perdoando, e lá do lado dele, e ele fazendo as coisas erradas, e você se sobrecarregando, se desgastando, se cansando. Olhar por vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me. Então, há uma diferença. Muitas vezes fala assim, tem pessoas que há falta de perdão, cristão que não perdoa, cristão que não perdoa. Não é isso não. Cristão original tem vontade de perdoar, ele ama perdoar, ele gosta de perdoar. A alegria dele é perdoar, mas ele perdoa quem gosta de se arrepender. Ele é a mesma natureza de Deus. Perdão de Deus só funciona para o arrependido. O desarrependido não funciona o perdão de Deus. Não tem como funcionar o perdão de Deus para o que não se arrepende. Porque está o fato do segundo processo, vida diferente, vida nova com Deus. É para isso que funciona o perdão. Se o perdão for para o indivíduo continuar na mesma, não adiantou ter pedido perdão, não precisa pedir perdão. Não vai funcionar o perdão. Porque para Deus não vai mudar nada. Deus não está precisando de perdão, Ele está muito bem, obrigado. É nós que precisamos mudar a nossa vida para nós termos um outro efeito de vida. Então, se a gente quer perdão, é para mudança. Porque se for para a mesma coisa, nem esforçar para pedir perdão, há necessidade. Que Deus não olha só as palavras, perdoa, não. Lágrima para Deus sem realidade é a de crocodilo. Então, Deus quer a verdadeira atitude de arrependimento. Se o indivíduo 7 vezes voltar e disser, por todas as razões que ele errou, né? Então, falei por isso, me perdoa. Já pensou uma pessoa 7 vezes em um dia chegar para você e falei por isso, me perdoa, tá bom, tá perdoado você por causa disso, tá? De novo, falei por isso, me perdoa, tá bom, tá perdoado você por causa disso, tá? Falei por isso, ele veio, ele falou todos os erros, o porquê que foi, como é que ele fez, como é que foi. Então ele está sendo esclarecido, ele está se arrependendo, ele está se deixando realmente transparente o viver dele. Então isso é verdade que se arrepende, e aí se arrepende para não fazer mais. Não é aquela brincadeira de ping-pong, né? Volta de novo. Então, aí, se ele vier 7 vezes e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram, verso 5, então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis à moreira, desarraiga-te, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus está dizendo aqui? A fé, a definição para planejar a paz, para ter planejamento de paz. Não é difícil. O Senhor nos dá fé para que a gente consiga administrar a paz nos nossos dias, nos nossos afazeres. Se você tiver a fé, a decisão com Deus de cumprir a palavra dele, você vai dar ordem e o pouco será muito. O seu esforço vai valer a pena. Deus vai realizar milagres porque você está escolhendo a palavra de Deus e o poder dele para a sua vida. Ok?
Verso de número 7, continua dizendo: qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa? O que Jesus está dizendo? Aquele que tem que fazer o serviço dele, não adianta, tem que fazer. Você tem que aplicar a paz, planejamento de paz, não adianta fazer 1001 coisa na presença de Deus, se esforçar, como diz a palavra. Em vão, aquele que vigia o sentinela, aquele que trabalha de noite, se o Senhor não guardar, não fizer a parte que Ele guarda, se o Senhor não multiplicar as nossas obras, Ele nos dá o descanso, Ele nos dá o dever de planejar, viver no descanso. Então, muitas vezes a gente fecha o espaço de Deus por virar as costas para o planejamento de paz. Por virar as costas em planejar aquilo que provém, os modos de Deus, caminhar com paz, distribuir os nossos afazeres em paz, reduzir os desgastes, contribuir para o alívio nosso e o alívio do próximo. Ninguém chega para o servo e diz: senta. Não. Antes diz: prepara a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. O que está dizendo? Deus é convidado para a nossa vida. Primeiro a gente prepara a mesa dele, o espaço dele no nosso dia. Como é isso? Planejando a paz. Depois que a gente planeja a paz para o nosso dia, para os nossos afazeres, aí a gente cuida de fazer o que é nosso interesse, nossa meta que a gente tem que bater, nossos projetos. E às vezes a gente está correndo nos nossos interesses, a paz com Deus, a paz de Deus, a paz de convivência com Deus, deixa para depois. Último segundo do dia. Deus diz: não está certo. Porque vocês não... Eu sou o Senhor, vocês são servos e tem que me servir primeiro. Ou seja, tem que viver conforme eu estabeleci, com a minha paz. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos de Deus e somos inúteis porque fizemos somente o que já é o dever. Isso que fazemos já é o dever, já é aquilo que Deus nos estabeleceu, é o que fazemos, certo? Então, muitas vezes, quando a paz ela não é aplicada, quando a paz ela não é trabalhada, o espaço se torna um espaço de escândalo, se torna um espaço onde o servo não faz a parte dele diante do Senhor, que é o nosso Deus. Verso 11: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-o, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo-lhes, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças a este, e esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Outra coisa interessante que a ausência de planejamento de paz gera, além de espaço para escândalo, além de espaço para um mau serviço como servo, a ausência da paz, a ausência do planejamento de paz nos nossos serviços, afazeres e metas, ela gera ingratidão, porque ela vai começando a gerar um cansaço, uma inquietação, uma vida de desgaste, de opressão, e automaticamente isso vai ofuscando, né, o desgaste, o cansaço, vai tirando a visão da gratidão. Vai tirando a gratidão, quando vê o indivíduo, ele está mais ocupado com o que ele faz do que reaver o que ele conseguiu, o que ele já foi, o que ele já fez, o que Deus já deu graça para ele, e ele não consegue agradecer. E quando acontecem os grandes milagres de Deus, as providências de Deus, ele nem sente, ele nem percebe mais, porque ele está envolto de uma vida sem planejamento de paz, inquieto, com pressa, com ansiedade, às vezes com angústia, com opressão, e isso não traz a gratidão, isso dificulta a gratidão. Então,
aqueles leprosos foram curados e só um estava sem pressa para sair correndo, para visitar não sei quem, para criar planos, para fazer acontecer. Só um daqueles 10 leprosos estavam aplicando no seu caminho a paz. Um passo de cada vez, aplicando primeiro a presença de Deus, a paz de Deus. E aquele um lembrou de agradecer, porque quando se aplica a paz, você se volta para a essência das coisas importantes e você começa a não deixar as coisas te acelerar fora do ritmo de Deus. Ele voltou e soube agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, agradecendo Jesus pela cura. Então, a ausência da aplicação neste capítulo nos mostra: de paz traz escândalo, traz um mau serviço e traz a ingratidão. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que nós possamos dar liberdade para que a gratidão de Deus ela tome conta das nossas vidas e que a aplicação da paz do Senhor sobre nós em tudo seja plena, para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e nos ajuda a aplicar cada dia mais a tua paz em tudo que nós fazemos, a fim de que, Senhor, sejamos livres, guardados pelo poder do teu amor, do teu reino, e a fim de que nós possamos ter a tua paz, a fim de que nós possamos ter a graça e o poder do teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos, Jesus, ver o Senhor trabalhando e nós possamos trabalhar bem, ser servos que operam bem aquilo que o Senhor quer, sermos gratos a Ti e não sermos instrumentos de escândalo, de brecha de escândalo, sem nenhuma impossibilidade. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua paz, desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!